Oração para liberar perdão. Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Olá meu irmão, olá minha irmã, querido ouvinte, querida ouvinte, companheiros diários de oração, mais um encontro para juntos buscarmos a presença do nosso Deus e crescermos nos assuntos da oração, aumentarmos a nossa intimidade com o Pai, com o Espírito Santo, com Jesus, Filho de Deus, e perseverarmos na busca, na intercessão, no clamor, na súplica, nas ações de graças, na adoração através da oração, no mover espiritual, no abrir dos céus e em todos os assuntos e os aspectos da oração. Esse é o nosso propósito aqui diário e é um privilégio caminhar contigo. Quero te convidar para mais um tempo precioso e hoje vamos orar por um tema super importante, especial, relevante e que representa um desafio para muitas pessoas. Vamos orar a traição, a ofensa, o xingamento, a mágoa provocada. Quanto maior são estas coisas, mais difíceis são de serem perdoadas. Mas exemplo de Jesus, que instruiu para que quando fôssemos orar ou entregar as nossas ofertas diante de Deus e nos lembrássemos que alguém tinha algo contra nós, era para deixarmos a oferta no altar, irmos buscar conserto, reconciliação com quem nos ofendeu, e então voltar e retomar a adoração e a entrega da oração. Você tem feito isso? Esse é um grande desafio. Jesus foi bem claro quando ele disse: quando estiverdes orando, perdoai. E se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas, perdoai. Mas se vocês não perdoarem, também o vosso Pai que estás nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Já pensou, meu irmão, minha irmã, não contar com o perdão de Deus? Isso é possível. Se retivermos aqueles que nos ofendem, se não perdoarmos, Deus também não nos perdoará, é o que diz a palavra. E o perdão não é um sentimento, é um ato de decisão, é um ato de obediência. E o sentimento vem depois. Nós precisamos que o Senhor amoleça os nossos corações, que Ele amoleça a nossa cerviz, que Ele nos capacite a perdoar, para que sejamos perdoados também. Vamos orar sobre isso hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Também quero te encorajar a refletir na passagem bíblica, no capítulo inteiro, capítulo 11 do livro de Marcos, Marcos 11. Vamos ler na voz do pastor Cornélio Augusto. Marcos capítulo 11. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus,
e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhe: Nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. E lhe disseram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que o não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhes replicou: Também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Senhor Jesus, nós não abrimos mão de obedecer a tuas instruções, por mais difíceis que sejam, Senhor. Mas nós chegamos diante de ti nesse momento para te pedir um revestimento do alto, um impulso do Espírito Santo, uma modificação em nosso coração, uma alteração na nossa mente, nos nossos sentidos, no nosso querer, no nosso desejar, na nossa vontade, no nosso efetuar.
Viemos pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos invada nesse momento para quebrantar o nosso coração, para tirar tudo aquilo que é dureza, tudo aquilo que é a nossa carne, a nossa humanidade, para tirar de dentro de nós todo sentimento de vingança, revanche, para tirar dentro de nós, Senhor, toda a frieza, toda a indiferença. Sobretudo, Deus, e principalmente no que diz respeito às pessoas que nos ofendem, perseguem, amaldiçoam, aqueles que nos machucam, aqueles que nos causam problema, prejuízos. Ó Senhor, as razões pelas quais nós nos chateamos com as pessoas são inúmeras, o Senhor conhece todas. E todas elas são malignas, não tem a ver com o teu amor, com a tua cruz, com a reconciliação que o Senhor produziu na cruz. São fruto da nossa humanidade, da nossa distância do Senhor. Pode ser, Senhor, que às vezes até são motivos de grande injustiça, mas ainda assim, Senhor, ninguém foi mais injustiçado que o Senhor. Jesus, o Senhor foi morto naquela cruz sem ter nunca pecado, crucificado entre ladrões, foi vituperado, exposto, humilhado. Não merecia, não fez por onde, não cabia ao Senhor aquelas ofensas, aquela degradação. Foi algo indigno, Senhor, para o Filho de Deus, para o Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós. E ainda assim a tua palavra diz que o Senhor foi como a ovelha muda na mão dos seus tosqueadores, sendo que o Senhor poderia, Senhor, se vingar, determinar matança, morte, amaldiçoar aquele povo, mas o Senhor os perdoou. E quando orou a Deus na cruz, disse: perdoa-os, ó Pai, porque não sabem o que fazem. Então, Senhor, nesse momento nós queremos buscar do Senhor essa mesma capacidade, essa mesma força, esse mesmo coração, essa mesma mentalidade, e nos ajuda, Senhor, a liberar perdão. Perdão para aqueles, ó Deus, que nos ofendem, nos magoam. Perdão, Senhor, para aquelas questões antigas que estão pendentes, que nós sabemos, Senhor, que dependem do nosso perdão. Deus, sabemos que a retenção do perdão produz em nós doença, mágoa, raiz de amargura, enfermidade. Livra-nos desse circuito maligno. Livra-nos, ó Deus, de sermos entregues a espíritos atormentadores, como acontece quando não perdoamos, como diz a tua palavra. Mas aumenta em nós, Senhor, a capacidade de perdoar, seja qual for a situação. Espírito Santo, pedimos esse amor, essa condição, essa força, essa intrepidez, essa coragem, essa ousadia para estas coisas, Senhor, para perdoarmos, ó Deus, qualquer um, Senhor, os de perto e os de longe, independente da ofensa, do problema, do mal que tenha nos causado. Senhor, nós não queremos, Senhor, ter as nossas orações retidas, as nossas ofertas não aceitas, o nosso interior apodrecendo, sendo consumido por falta de perdão. Deus, há situações que são muito difíceis, são impossíveis para nós, a nossa humanidade geme, treme. Senhor, nós pedimos nessas situações principalmente que o Senhor nos dê força para obedecer a tua palavra e perdoarmos, liberarmos o perdão. Senhor, que isso não dependa de um sentimento que precisa ser gerado, ou de uma situação muito crítica, ou que isso aconteça, Senhor, no último instante, quando pode ser que nem chance mais aconteça, mas que isso aconteça já, o quanto antes, o mais rápido possível, em vida, olho no olho, como convém aos maduros. Senhor, nos ajuda, Deus, a perdoarmos, assim como o Senhor nos perdoou, Senhor, antes da nossa existência, antes das nossas ofensas contra ti terem acontecido. O Senhor já fez o depósito de amor e misericórdia. O Senhor nos amou primeiro. Queremos imitá-lo, Jesus. Queremos ser como o Senhor é. Então, nesse momento eu oro por esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa que está aqui comigo diariamente orando, para que o Senhor ensine ela a ser perdoador. Dá a ela um coração perdoador, rápido no perdão,
pronto no perdão, disposto a perdoar 70 vezes 7, quantas vezes for necessário, a quem for. Jesus, aumenta, Senhor, a nossa força, a nossa agilidade, a nossa eficiência, a nossa eficácia no perdoar, que sejamos diligentes nisso, Senhor, e que nenhuma malignidade, nenhuma opressão, nenhuma doença ganhe tempo, ganhe a nossa vida, ganhe espaço, ganhe, Senhor Jesus, o nosso ser por falta de perdão. Ao contrário, tudo aquilo, Senhor, que é maligno, que é das trevas, que é raiz de amargura, que é azedume, que é acidez, tudo aquilo, Senhor Jesus, que é doentio, tudo aquilo, Senhor, que é fruto de falta de perdão, tudo aquilo, Senhor, que entenebrece o nosso semblante, tudo aquilo que amargura a alma, oprime a alma pela falta de perdão, caia por terra nas nossas vidas, porque nós vamos ser perdoadores, meu Deus. Aumenta em nós essa capacidade de liberarmos perdão. Senhor, desde agora nessa oração, nós queremos perdoar a todos que nos ofendem, nos perseguem, caluniam, xingam, traem, mentem contra nós, nos passam a perna, aqueles, ó Deus, que armam ciladas e laços contra nós, aqueles, ó Deus, que nos traem, aqueles, ó Deus, que tramam contra a nossa vida, aqueles que ofendem a nossa reputação, maculam, Senhor, a nossa honra, aqueles que denigrem, Senhor, a nossa imagem, Senhor, aqueles que nos roubaram, nos lesaram, nos prejudicaram, aqueles, ó Deus, que dividiram conosco, aqueles, ó Deus, que dividiram contra nós, aqueles, Senhor Jesus amado, que nos roubaram, nos saquearam. Ó Deus, seja qual for a dimensão desse problema, nós queremos perdoar agora, liberar perdão. Senhor, traz à nossa memória pessoas a quem não perdoamos, em qualquer época da nossa vida, para que nesse momento, nessa oração, nós possamos liberar perdão para elas. Também eu te peço que o Senhor prepare situações reais, físicas, presenciais, ou talvez por uma ligação até, mas que, ou de alguma forma, Senhor, possamos ter algum contato e oficializar isso diante de Ti, no mundo espiritual, e declarar o perdão, Senhor. Deus, nós queremos perdoar sem interesse, sem buscar nenhuma vantagem nessa situação, mas por obediência à Tua palavra, Senhor. Nós queremos, Deus, enquanto oramos, Senhor, perdoarmos todos aqueles que têm algo contra nós, Deus, para que também tenhamos acesso amplo e restrito, poderoso a Ti, ó Deus, que estás nos céus, e também e sobretudo aos Teus perdões, aquilo que só o Senhor pode dar para nós, e aquilo que tanto precisamos diariamente, Senhor. Não queremos incorrer, Senhor, em não sermos perdoadores, e também o Senhor não nos perdoar por conta disso. Ao contrário, queremos, porque vamos ser perdoadores, ter acesso ao Teu perdão o tempo todo, Senhor. Entregamos o nosso coração e essa oração diante de Ti, e a todos esses que oram junto comigo, Senhor, para que o Senhor gere em nós, ó Deus, esse hábito, Pai, essa marca de sermos homens e mulheres perdoadores, Senhor. Oramos então por liberação de perdão, Senhor, na nossa vida, vindo do Senhor, e que também, Senhor, em nós, liberando perdão para aqueles que têm algo contra nós, que nos ofenderam, que nos perseguiram, que nos causam algum tipo de malefício, Senhor. Perdoamos, 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 perdoamos em Teu nome, Jesus, hoje e sempre, Pai. Amém, Senhor. E oramos ainda um pouco mais, Senhor, pelos muitos pedidos que são deixados no nosso chat, nos comentários dessas orações, nos são enviados, Senhor, pelos canais da nossa organização. Pedimos, Deus, que o Senhor visite a cada um, dê curas, restaurações, liberações, perdoa, Senhor, anima na fé, restaura, tira do laço, do vício, da destruição, reconstrói lares, famílias, converte corações, abre portas de emprego, solta, Senhor, o que está retido, libera causas na justiça. Deus, nós abençoamos esses irmãos que com fé, com humildade, com transparência, Senhor, com confiança em Ti, compartilham seus pedidos de oração, seus motivos, ó Deus, de clamor, de angústia, e oramos, Deus, para que o Senhor mova a Tua mão e o Teu reino em favor de cada um desses. Muito obrigado por esse tempo na Tua presença, ó Deus.
Amém, Senhor. Meu irmão, minha irmã, quero te encorajar ainda a refletir, a meditar sobre o quanto você tem conseguido ser um perdoador. Quanto você tem sido ágil em liberar perdão. Ou então, o quanto você tem tido dificuldade em perdoar, em liberar perdão. Pense nisso, avalie seu coração e os seus caminhos. Mude de vida. Busque a Deus ainda mais, com intensidade em seu coração sobre esse ponto. É fundamental para a tua caminhada cristã. Você vai precisar acessar o perdão de Deus, mas se você não perdoa, como você vai poder ser perdoado? Sonde o profundo do teu coração. Peça para que o Espírito Santo traga a tua memória, relembre situações. E eu quero te sugerir, com muito temor, meu irmão, minha irmã, que busque essa pessoa com quem você tem esse conflito. Seja transparente, não cobre nada e perdoe. Quero ainda te sugerir mais passagens bíblicas sobre o tema, para que você possa investir tempo, fortalecendo seu entendimento sobre esse assunto, à luz das Sagradas Escrituras. Acompanhe, siga agora com mais textos sobre perdão, liberar perdão, ser um perdoador. Mateus capítulo 18. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99, em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus.
porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movida de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Primeira Pedro, capítulo 4. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não concorrerdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse,
mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem.